Bom dia, queridos irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade, estamos aqui ao redor da palavra. Eu quero expressar minha alegria de estar de volta a esse púlpito, depois de 3 meses afastado, em virtude daquela ruptura de retina que eu tive em novembro. Agradecer a Deus pela recuperação. Foram 2 cirurgias, muitos momentos de angústia, e agradecer com isso o carinho dos irmãos, as orações, as visitas, as mensagens, seja por ligação, seja por texto, que todas elas vieram em boa hora. Deus seja glorificado na vida da sua igreja. Vamos abrir Mateus 20, versículos 17 a 28, que é o texto da nossa aula nesta manhã. Mateus 20, de 17 a 28. Vamos lá? Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amado Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, carecedores, Senhor, do auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor. Carecedores do Teu Espírito Santo para que possamos falar aquilo que o Senhor deseja que cada um escute, Senhor. Carecedores do Teu Espírito Santo, porque necessitamos da instrução dEle, para entendermos, para compreendermos, para guardarmos, e principalmente, Senhor, para fazer aquilo que só o Teu Espírito pode fazer em nós, que é transformar o nosso coração, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. O nosso texto, ele tem uma divisão muito clara em 3 acontecimentos. Ele fala dos versículos 17 a 19, da predição de Jesus sobre a sua morte em Jerusalém. Depois, dos versículos 20 a 24, nós temos ali o pedido de Tiago e João. E finalmente, nós temos dos versículos 24 a 28, aquilo que eu chamei de Jesus, o servo. E é um texto que, ainda que pareçam ter acontecimentos distintos, eles têm uma linha mestre, um assunto que domina todo este texto. Nós vemos no texto que envolve o pedido de Tiago e João, que eles têm um desejo, manifestado por eles e pela mãe deles, que eles fossem os principais, eles se sentassem um à direita e outro à esquerda de Jesus no seu reino. Eles queriam grandeza, eles queriam primazia, um lugar de destaque. E Jesus vai falar sobre isso. Ele vai falar: olha, eu vou explicar para vocês como, quem tem no reino de Deus destaque, primazia, quem é o principal no reino de Deus. E não é nenhum outro, senão aquele que serve,
serve a seu irmão e serve a Deus. E então, voltando para o início, eu falo assim, e o grande exemplo que eu vou dar para vocês, mais do que o ensinamento, é o exemplo da minha vida. Eu sou o servo do Senhor, que estou indo para Jerusalém, para lá, em Jerusalém, entregar a minha vida em resgate de muitos. Portanto, essa é a linha mestra que carrega, que guia todo o texto. Por isso, o título da nossa aula nesta manhã é A Grandeza no Servir. O contexto aqui é bem claro e é importante. Jesus, ele havia encerrado seu ministério na Galileia e anuncia então que eles vão para Jerusalém. Vimos isso em 16:21. Jesus, a partir de então, fez duas predições, duas profecias sobre o que aconteceria em Jerusalém. Vemos isso em 16:21 e 17:22 e 23. Eles então deixam a Galileia, nós vemos isso em 19:1, atravessam o Rio Jordão, né? A Galileia é uma província, naquela época de Israel, debaixo do domínio romano, né? E como se fosse um estado hoje, e eles atravessam então para a Judéia, uma outra província, e é na Judéia que está localizada Jerusalém. E então agora, o texto diz que eles estão a caminho de Jerusalém, já atravessaram o Jordão, já entraram na Judéia. Jesus faz então, e nós entramos no nosso texto, a sua terceira predição. Ele explica, ele diz antecipadamente para os seus discípulos o que aconteceria em Jerusalém. E essa terceira predição, ela é a mais detalhada das três, e nós vemos, e vamos ver aqui, para a glória do nosso Senhor, tá? Que ela foi totalmente cumprida. E Jesus então, ele prediz inicialmente que ele será traído. O nosso texto fala que o Filho do Homem será entregue, né? E o sentido então de será entregue é a traição. E nós vemos o cumprimento disso em 26:48-50, quando após receber 30 moedas de prata, Judas sai, lendo o texto, buscava uma boa ocasião para lhe entregar. O Senhor diz que ele vai passar por um julgamento religioso. Nos diz o texto aí que ele será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Os sacerdotes e escribas compunham o que nós chamamos de sinédrio, que era um órgão religioso dos judeus, e nós vemos esse julgamento religioso de Jesus em 26:65-66. Mas nos diz o texto também que ele passará por um julgamento civil, será entregue aos gentios. E aqui é uma referência ao julgamento romano. Jesus, por uma artimanha dos judeus, ele vai ser acusado de um crime civil. Lá perante o sinédrio, ele é acusado de blasfêmia, porque ele dizia ser Deus, né? E aí então achavam que ele estava blasfemando quando ele falava a mais absoluta verdade. Mas já perante Roma, a acusação é: ele está se intitulando rei. Então, ele está querendo tomar o lugar do imperador. Ele vai ser então julgado por um tribunal romano, e nós vamos ver isso em 27:1 e 2. Será escarnecido, 27, 67, 68 se cumpre. Passará por açoites, 27, 26 é cumprido. Será crucificado, e é a primeira vez que Jesus fala da natureza, de como ele seria morto, tá? E isso nós vemos em 27, 26-56, a crucificação era um método de morte utilizado pelos romanos para aqueles que não eram cidadãos romanos. E por último, ele ressurgirá, e nós vemos isso gloriosamente no capítulo 28. Enfim, tudo, absolutamente tudo que Jesus predisse a respeito da sua morte se cumpriu nos mínimos detalhes. Mas eu quero explorar um pouco mais a expressão que Jesus será entregue. Quem entregou o Senhor Jesus à morte? Adriano, você já disse, foi Judas, né? Ele traiu a Jesus e entregou. Sim, diretamente, primariamente, quem entregou Jesus à morte foi Judas. Movido por ganância, e Judas era ganancioso, ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Aliás, as escrituras nos dizem que Judas era ladrão,
João 12:6. Portanto, primariamente, Jesus foi entregue pelo mau coração, pelas más atitudes, pelo pecado voluntariamente cometido por Judas. E também não podemos esquecer que Satanás teve o seu papel nessa entrega, quando ele então entra em Judas durante esse processo. Mas as mesmas escrituras que foram lidas e que revelam que Judas, o ladrão, entregou por ganância Jesus Cristo, revelam que nem a ação de Judas e nem a ação do próprio Satanás estavam fora do controle e até mesmo, preste atenção meu irmão, do plano de Deus. E por isso podemos dizer, com certeza absoluta, que quem entregou Jesus foi o Pai. Isso é uma maravilha, meus irmãos. O diabo estava fazendo o que lhe é próprio, se opor a Deus, odiar a Deus, como vimos quando estudamos Apocalipse 12, o dragão, o grande dragão vermelho, a antiga serpente, durante toda a história se opôs a Deus, querendo destruir o descendente da mulher, aquele que lhe esmagaria a cabeça. E aqui o diabo fez o que lhe é próprio. Do mesmo modo, Judas estava fazendo o que o seu coração ladrão e ganancioso desejava, ter lucro. Mas ambos, o diabo e Judas, estavam cumprindo a vontade de Deus. As Escrituras, meus irmãos, estão repletas de textos que nos revelam que a entrega de Cristo à morte fazia parte do plano redentor de Deus, que o Cordeiro, e nós sabemos disso e cantamos isso, estava morto antes da fundação do mundo. E aqui eu quero destacar somente um desses textos, que talvez seja um dos mais claros e mais maravilhosos, as palavras de Pedro no seu sermão após o Pentecoste. Leio Atos 2, 22 e 23. Falando sobre Jesus, Pedro diz: sendo este, Jesus, entregue, novamente o mesmo verbo, pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. E se as Escrituras falassem que Jesus foi entregue pela presciência de Deus, a presciência é uma dos atributos de Deus, conhecer todas as coisas antecipadamente, alguém poderia dizer: Deus sabia que Judas ia trair a Jesus, mas Deus não teve nada a ver com isso. Mas não, as Escrituras nos dizem que essa entrega foi pelo determinado desígnio de Deus, fazia parte do plano de Deus, que a entrega de Jesus. Na verdade, Isaías vai nos dizer que agradou ao Pai moê-lo em favor daqueles que serão redimidos. Assim, meus irmãos, os iníquos, e o texto nos diz que tudo aquilo, a morte de Jesus foi através de iníquos. Os iníquos, Satanás, Judas, o Sinédrio, as falsas testemunhas, Pilatos, todos eles estavam fazendo o que seus corações, iníquos e malvados, desejavam fazer. Mas aleluia, louvado seja o nosso soberano Deus, que nas suas iniquidades, apesar das suas iniquidades, e exatamente em virtude das suas iniquidades, eles estavam cumprindo à risca, na literalidade, por suas mãos próprias, por sua responsabilidade própria, a vontade eterna, soberana e do nosso Senhor, vontade essa que não pode ser resistida por ninguém. E meus irmãos, se o fato das Escrituras nos revelar que foi o próprio Deus que entregou o Cristo à morte, já não é por si algo maravilhoso e que deveria cativar o nosso coração e nos levar diante do Senhor cada vez mais em gratidão e segurança, as Escrituras nos dizem que foi, na verdade, em última instância, o próprio Cristo que voluntariamente se entregou. E o texto mais claro, mais lembrado, João 10:17, porque eu dou a minha vida, para depois tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu mesma a dou. Eu tenho poder para dar, e eu tenho poder para tornar a tomá-la. E aqui mesmo no versículo 28, quando nós chegarmos lá, ele vai falar que ele, Jesus, o servo, veio para dar a sua vida. Portanto, se Jesus não se entregasse voluntariamente,
Nem o diabo, nem Judas, nem o sinédrio, nem Pilatos, nem o povo, nem a própria morte tocariam em um fio de cabelo sequer do nosso maravilhoso, glorioso, poderoso e soberano Deus. No momento de sua prisão, quando Jesus é preso, Pedro sacou da sua espada, tentando defender, cortou a orelha de Malco, e Jesus disse: Pedro, guarda a sua espada, porque se eu quisesse, se não fosse uma entrega voluntária minha, eu clamaria ao Pai, e Ele mandaria 12 legiões de anjos, são 72 mil anjos. E assim, se Jesus não quisesse se entregar, Ele poderia ali determinar que fogo caísse do céu, que a terra abrisse, e que tantas outras coisas acontecessem com os soldados, com Pilatos, ou com qualquer outro. Portanto, Jesus estava dizendo: Pedro, fica tranquilo, Pedro, eu estou no controle, eu sempre estive, eu sempre estarei. Irmãos, que essa verdade nos leve a confiar e descansar mais na soberania do nosso Senhor. Em certo sentido, todos nós estamos viajando para Jerusalém, a nova Jerusalém, é isso que as Escrituras nos dizem. Portanto, não se esqueça disso, meu irmão, o mesmo controle, o mesmo amor, o mesmo poder, a mesma soberania que dirigia e controlava aquela viagem, controla a nossa viagem para Jerusalém. O Deus que conduziu todos os eventos do passado, conduz os eventos do presente e conduzirá os eventos do futuro, conforme o seu poder, conforme a sua vontade. Nossos fios de cabelo estão todos contados, nenhum pardal cai ao solo sem a permissão do nosso Deus. Satanás continua se opondo a Deus, como sempre fez e sempre fará, até um dia ser lançado no lago de fogo, onde ele, Satanás, será atormentado. Leia isso lá, Apocalipse 20:10. Tá? Quem manda no inferno é o nosso Senhor. Os Judas continuam traindo a Deus, traindo a igreja. Fariseus e escribas continuam odiando ao Senhor, vivendo uma religião hipócrita. Falsas testemunhas continuam se levantando contra Cristo e contra os seus irmãos. Pilatos continua praticando violência, injustiça e atrocidades contra Cristo e os cristãos. E o povo continua gritando: soltem Barrabás e crucifiquem a Cristo e aos cristãos. Mas todos esses iníquos continuam submissos à vontade soberana de Deus. Vontade essa que será totalmente cumprida. Que consolo, meus irmãos, nós temos no poder e no amor do nosso Senhor. O Senhor sempre reinou soberanamente. O Senhor reina soberanamente. E o Senhor sempre reinará. Quero encerrar esse ponto, destacando o que Isaías nos exorta e consola. Lembrai-vos das coisas passadas, das coisas da antiguidade. Lembrem, olhem para as Escrituras, o que Deus fez desde o Éden. Olhem para aquela viagem em Jerusalém. Olhem para o agir de Deus em toda a história. Olhem para o passado, meus irmãos. As Escrituras estão para isso, para que através das Escrituras elas nos dizem, nós tenhamos esperança e consolo. Olhem para as coisas do passado. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, é o nosso Deus que está dizendo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade, e eu acrescento, vontade essa que segundo essas mesmas Escrituras nos diz, que para mim e para você que amam ao Senhor, é uma vontade que é boa, que é perfeita, e que é agradável. Portanto, meu irmão, portanto, Adriano, portanto, cada um de nós, descanse na soberania de Deus. A soberania que estava presente naquela viagem não foi diminuída em 1 milímetro sequer. E na nossa viagem para a Nova Jerusalém, onde lá não encontraremos cruz, a cruz é no caminho, lá nós encontraremos somente glória. Ela está debaixo do controle do nosso Senhor. Como disse Jimmy Swaggart uma vez, em uma pregação, ele falou assim,
Pessoal, alegrem-se, exultem, tenham esperança. Eu já li a Bíblia até o final e a igreja vence. Amém? Amém. Esse é o nosso Senhor. Segundo ponto, segunda divisão do nosso texto, o pedido. Chegamos ao recheio do nosso sanduíche, né? Servidão, indo para Jerusalém, um pedido tão sem propósito, e depois Jesus vai falar de servidão novamente, tá? Quem fez esse pedido? Por que eu fiz essa pergunta? Se você olhar aqui em Mateus, ele nos fala que foi a mãe dos filhos de Zebedeu, tá? A mãe de Tiago e João. Já Marcos registra, nos diz que foram eles. E na verdade, quando nós lemos 2 textos, nós vemos que os 3 estavam envolvidos nesse processo de pedido. Todos os 3 dialogaram com Jesus. Apenas cada um dos evangelistas destacam determinada ponto ou determinada iniciativa. Mas quem é essa mulher? Quem é a mãe dos filhos de Zebedeu? E na verdade, Tiago e João, eles sempre foram citados como filhos de Zebedeu. E aqui, provavelmente, neste ponto da história, Zebedeu já tenha falecido, tá? E por isso a referência à mãe dos filhos de Zebedeu. E há quase um consenso, dentro da análise das escrituras e da história, que essa mulher se chamava Salomé, e ela era irmã de Maria, a mãe de Jesus. Tá? Uma mulher chamada Salomé, ela é citada em Marcos 15:40, João 19:25 e Marcos 16:1, como estando presente no julgamento, na crucificação e no sepultamento de Jesus. Então era uma mulher que estava acompanhando essa caravana que seguia para Jerusalém. E se é assim, e se é essa mulher, e se ela se chama Salomé, ela então ela é tia de Jesus. Tiago e João seriam primos de Jesus, e isso explicaria muito a ousadia, a liberdade e a ousadia nesse pedido. E essa mulher, ela é reverente. Ela nos diz o texto que ela adora Jesus, mas aqui não significa adorar no sentido de adorar como uma divindade. Tanto é que algumas traduções dizem ela reverenciando. Era uma mulher reverente, mas ela também era muito crente. Nos diz o texto aí que ela tinha certeza que aquilo que Jesus disse, que Jesus se assentaria num trono, que ele era o rei, que ele reinaria, isso para ela era ponto consumado. Tanto é que ela quer arrumar, né, uma posição para os seus filhos no reino, que para ela não tem dúvida nenhuma. Ela cria plenamente, piamente, que Jesus era o rei e que Jesus reinaria. E provavelmente soava no ouvido dela aquilo que Jesus falou em Mateus 19:28. Nós ouvimos isso na penúltima aula, né? Quando Pedro pergunta para Jesus, fala assim: Senhor, nós que deixamos casa, nossos bens, o que nós vamos ganhar com isso? E Jesus fala assim: vocês 12 sentarão em tronos e reinarão comigo. Então isso estava muito claro na cabeça dela, e ela cria com todas as suas forças nessa verdade. E aí ela falou: bom, já que os 12 vão reinar com Jesus em tronos, né, vamos colocar João e Tiago, um à direita e outro à esquerda. Mas esse pedido, meus irmãos, Jesus nos diz que era um pedido inconsequente. Eles não sabiam o que estavam pedindo, porque a entronização de Cristo era decorrente da sua obra, que consistia, conforme nós vemos nas Escrituras, de tomar o cálice. Essa linguagem de tomar o cálice nas Escrituras, ela é usada praticamente todas as vezes, se referindo ao derramar da ira de Deus. O cálice que Jesus tomaria era tomar sobre si a ira de Deus. O castigo que nos traz a paz, nos diz Isaías, né, vai ser colocado sobre Cristo. O preço dos nossos pecados vai ser colocado sobre o Cristo, né? Cristo será abandonado por Deus, porque esse é o cálice que Jesus tomaria. Poderia então Tiago e João beber esse cálice, sem ter noção do que significava assumir sobre si a ira de Deus? Eles dizem que sim,
né? Quando Jesus pergunta, vocês podem tomar o cálice que eu vou tomar? E Jesus então está se referindo, e ele sabe que cálice é esse, um cálice amargo, que lá no Getsemane, em meio a lágrimas e suor de sangue, ele fala: Pai, naquela agonia, se possível, afasta de mim esse cálice. Se houver outro jeito, outro modo de salvar os teus filhos, de resgatar aqueles escolhidos, de tirar a inimizade que há entre Deus e os pecadores, de resgatar, conforme nós vamos ver, pagar a dívida dos pecadores, se houver outro meio, afasta de mim esse cálice, mas faça, Senhor, a tua vontade. E Jesus diz, e quando Jesus pergunta: vocês podem beber esse cálice? Eles dizem: sim, Senhor, nós podemos. E Jesus fala: sim, realmente vocês vão beber o meu cálice. Mas quanto a se assentar à direita, à esquerda, isso pertence ao Pai, já está determinado. Mas aqui, é importante nós entendermos isso, quando Jesus disse que eles beberiam o cálice de Cristo, ele está se referindo ao fato de que aqueles homens, todos eles seriam, como efetivamente foram, experimentaram perseguição e morte por amor a Cristo. João e Tiago serão perseguidos e serão mortos por amor a Cristo. Tiago, 12 anos depois dessa conversa com Jesus, 12 anos depois da morte de Cristo, é decapitado por Herodes. Ele é o primeiro dos 12 a morrer. E interessante, João, o seu irmão, os dois personagens do nosso texto, ele é o último a morrer, cerca de 65 anos depois desse acontecimento, com 90 e tantos anos, perseguido, preso por amor a Cristo, ele morre exilado na ilha de Patmos. Assim, cada um deles tomou o cálice de Cristo, foi perseguido e foi morto pelo seu amor a Cristo. Mas aqui, e eu repito, isso é importante, nenhum deles tomou o cálice da ira de Deus, que somente Cristo poderia e efetivamente tomou. E nos diz o texto, aqui nós encerramos, né, esse é mais um relato do que propriamente um texto de ensino. Diz que aquela atitude, aquele pedido causou ira, né? A nossa tradução, a revista atualizada, fala que indignaram-se, mas a palavra no original é: eles ficaram irados. Os 10 ficaram irados contra o pedido de Tiago, João e da mãe deles, que poderia ser Salomé. Enfim, Tiago e João queriam grandeza, queriam destaque, queriam a primazia no reino de Cristo, um se sentando à direita, outro se sentando à esquerda, ao contrário, um à esquerda, outro à direita, direita, esquerda. Mas quem é o mais importante no reino de Deus? Jesus vai responder agora nos versículos 25 a 28, que é a nossa terceira divisão. E Jesus começa respondendo, né, esclarecendo isso, trazendo o padrão do mundo. E ele vai falar ali que no mundo a grandeza está em ter poder e impor o seu domínio sobre os outros. Os poderosos, aqueles que dominam, aqueles que impõem, às vezes até a força, às vezes através de instrumentos ilegais, injustos, através de artimanhas, através de injustiças, através de jeitinhos, seja como for. No mundo, é assim que funciona. A primazia, a importância, aquela pessoa que merece ser vista, respeitada e imitada, aquela celebridade, vamos chamar assim, é aquele que tem poder, é aquele que domina. Esse é o padrão do mundo. Mas aí Jesus vem e diz: mas não é assim entre vós, não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, o padrão é outro. E este, meus irmãos, é o grande desafio que nós como cristãos temos no nosso viver. Viver num mundo que é contra Deus, contra os filhos de Deus, contra o padrão de Deus, baseados, crendo, aceitando e até desejando viver de acordo com o padrão do reino. Quando nós lemos textos como o de Tiago, que fala: tende por motivo de alegria passar por tribulação, isso não é humano,
Isso não é normal. Isso não é o padrão de Deus. E veja bem, né, nós temos em outros lugares das Escrituras dizendo que os irmãos, eles aceitavam com alegria o fato de serem perseguidos pelo nome de Cristo. Então o padrão do reino não é assim: vocês vão ter que engolir, vocês vão ter que aceitar de cara fechada, né, serem perseguidos pelo meu nome, serem mal vistos, passarem por injustiça, serem o povo pequeno no meio de um mundo que é contra Deus. Não, o padrão que nós só conseguimos alcançar, ou pelo menos buscar com a força do Espírito Santo, é um padrão muito superior e é totalmente contrário ao padrão do mundo. No reino de Deus, o tesouro não está aqui na terra. No reino do mundo, todo o teu tesouro está na terra. No padrão do mundo, buscar bens materiais é sucesso e sabedoria. Segundo as Escrituras, aquele que vive essa vida somente buscando o que é material, ele é um louco. Foi isso que Jesus falou sobre aquele homem que guardou bens, fez sua riqueza, seu pé de meia, sua aposentadoria, mas não se importou com as coisas eternas. Louco! Hoje pedirão a tua alma. No reino de Deus é melhor dar do que receber. No reino de Deus, quem se agarra à sua vida, perde eternamente a sua vida. E aquele que perde a sua vida por amor a Cristo, ganha eternamente a sua vida. E aqui, então, Jesus, focando o que Jesus nos diz, no reino de Deus, existe grandeza no servir. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. A grandeza aqui não diz no sentido de alguém que é exibido, mas a grandeza diz no sentido de alguém que quer alcançar a plenitude do propósito da sua vida. Tá? Nós olhamos às vezes para uma pessoa e ela é uma pessoa de sucesso profissional, sucesso na família, sucesso em diversas áreas, é um grande homem. É nesse sentido. Você quer ser um grande homem, meu irmão? Você quer ser uma grande mulher, minha irmã? Cada um de nós queremos ser grandes filhos de Deus, sejamos os primeiros a servir. Os primeiros a servir. Esse é o padrão de grandeza no reino de Deus. E mais, Jesus vai falar que quem quiser ser o primeiro entre vós, ter a primazia, aquele que realmente é o mais importante no reino de Deus, que seja o servo de todos os demais. Meus irmãos, isso é um absurdo para o mundo. Mas esse é o padrão do reino de Deus. Um coração servil, um coração de serviço, um coração de dedicação, um coração que pensa muito mais e primariamente na glória de Deus, no bem do irmão, do que no seu bem pessoal. Tiago e João queriam ser grandes e importantes, e Jesus mostra o caminho. Jesus não repreende o sentimento deles, porque todos nós buscamos relevância na nossa vida. Isso faz parte, nós temos a imagem de Deus dentro de nós, e há um desejo lícito de cada um de buscar significado, de buscar relevância, de buscar ser aquilo para o qual Deus nos criou para sermos. Isso traz prazer, isso traz alegria, isso traz, como disse, significado, ou usando a expressão do Senhor, isso engrandece, nos torna pessoas grandes. Mas, nos diz Jesus, o caminho não é o do mundo, não é domínio, não é poder, não é ser o mais importante, não é ser o maioral, não é ser o destaque. O caminho é ser servo. Portanto, meus irmãos, no reino de Deus, aquele que toma a toalha, se ajoelha e lava os pés do outro, ele é mais importante, ele é maior do que aquele que teve os seus pés lavados. Uma loucura para o mundo, mas para nós, para o crente, ainda que um objetivo muito longe, ainda que um objetivo que das nossas forças e capacidades seja completamente possível, mas para aquele que realmente nasceu de novo e tem dentro de si o Espírito Santo que o capacita, o move, o impulsiona e o empodera,
Esse é o poder, esse é o padrão de Deus. E então Jesus, ele encerra mostrando do que mais do que ensinar sobre servir. Ele é o grande e verdadeiro servo. E aqui eu escrevi como Isaías escreve lá nos capítulos 52 e 53, é servo com S maiúsculo. Tá? Ele é o exemplo a ser seguido. Sim, lá em Isaías 52 e 53, principalmente 53, é muito conhecido de nós. O profeta descreve a obra redentora de Cristo, 700 anos antes do próprio nascimento de Cristo. E lá, aquele que, cordeiro mudo, aquele que seria moído pelas nossas iniquidades, traspassado pelas nossas transgressões, aquele que se entregaria, e essa entrega fazia parte da boa vontade de Deus. Ao Pai agradou moê-lo. Aquele cordeiro redentor é chamado de o meu servo, o servo sofredor. Portanto, Jesus é o exemplo, e devemos, nos diz o texto, servir tal como o Filho do Homem. E Jesus então destaca 3 aspectos do seu exemplo, 3 aspectos do seu servir, que nós vamos aplicar para as nossas vidas nessa manhã. E a primeira coisa que Jesus destaca é que ser servo, era um propósito da sua vida. Porque o Filho do Homem, porque Jesus, ele nos diz, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Jesus, meus irmãos, utilizou muitas vezes a expressão, o Filho do Homem veio para tananã, ou eu vim para tal coisa. Ele diz, e ele fazia isso para revelar aspectos específicos da sua vinda. Veio para salvar, as Escrituras nos dizem, veio para cumprir a lei, veio para dar vida abundante, veio para buscar os perdidos. São todos, dentre tantos outros textos nesse sentido. Mas de certa forma, meus irmãos, todos os demais propósitos da vinda e da vida de Jesus dependeram da sua disposição. E aí nós lemos lá em Filipenses 2,7, essa é a palavra que está lá, de tomar a forma de servo. Nós conhecemos Filipenses 2, né? Ele deixou sua glória, se esvaziou, se humilhou, tomando a forma de servo, é a expressão que usa lá, se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E é disso que Jesus está tratando aqui. Servir ao Pai era o seu propósito de vida e era o motivo da sua vinda. Fazer a vontade de Deus era algo tão essencial que Jesus usa a expressão que fazer a vontade do Pai era como se fosse a sua comida, mostrando a essencialidade de fazer a vontade do Pai. E já que nós devemos servir a Deus e aos nossos irmãos, tal como o Filho do Homem, é o que está aqui na minha Bíblia e é o que está aí na sua também, então o servir deve ser também um propósito de vida para mim e para você, para cada um de nós. Você quer saber o propósito de Deus para a sua vida? Nós ouvimos tanto isso, né? Poxa, eu queria saber a vontade de Deus para a minha vida, eu queria saber o propósito de Deus para a minha vida. Eu te digo nessa manhã, Deus quer que você seja servo. Eu digo isso primeiramente para mim. Eu lembro que quando eu preparava esse texto, eu falava, Senhor, quem é digno de pregar isso? Fala primeiramente comigo, Senhor. Mas esse é o propósito de Deus para a minha vida, é o propósito de Deus para a sua vida, é o propósito de Deus para todo aquele que Ele chamou a ser conformado à imagem do seu Filho. Romanos 8:28. Propósito de Deus em ter nos escolhido, justificado, santificado, glorificado, é nos tornar conformes, nos conformar, nos moldar à imagem do seu Filho. E às vezes nós olhamos esse texto e damos muito enfoque à questão somente da moralidade ou da santidade.
tá? Então, Jesus lutava contra o pecado, Jesus não pecou, Jesus foi santo, nós devemos ser santos, sim, né? Sede santos porque eu sou santo. Se conformar à imagem de Cristo tem esse aspecto, e ele é muito importante. Mas se conformar à imagem de Cristo é ser também, ser servo, como Cristo foi servo. Se as Escrituras dizem, sede santo porque eu sou santo, nós podemos dizer que as Escrituras também dizem, ainda que não com essa palavra, sede servos, porque eu fui servo. Assim, como as Escrituras dizem, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu posso dizer também que as Escrituras dizem, com outras palavras, esta é a vontade de Deus para a sua vida, que sejais servos. Jesus então, continuando, mostrando que ser servo não era algo que apenas ele tinha como propósito, ele tinha na sua mente, ele falava, poxa, certo, gostei daquela pregação do Adriano, gostei da aula, realmente, eu acho que quem não vive para servir, não serve para viver, né? Está lá já no o para-choque dos caminhões aí, está certo, mas Jesus vai mais longe. Mais do que demonstrar que aquele era um propósito, ele vai falar assim, gente, meus queridos 12 apóstolos que estão aqui comigo, que querem ser grandes, sentar à direita e à esquerda de mim, meu querido Adriano, que vai ler isso daqui 2000 anos, queridos irmãos da comunidade cristã de Maringá e aqueles que vão nos ouvir ainda remotamente, tá? Servir depende de ação. Servir não é palavra, ainda que você possa servir com palavras em determinadas situações, mas servir é tomar ações. E Jesus mostra aqui a ação suprema, o ápice, aquela que não deixaria dúvida nenhuma que o objetivo da sua vida era servir a Deus, e servindo a Deus, servir aos filhos de Deus, a cada um de nós. E Jesus serviu de diversas formas, né? Nós podemos ir desde a mais, básica, como por exemplo, providenciar o vinho que acabou lá na festa de Caná, né? Uma coisa tão, mas de tantas outras formas. Jesus alimentou multidões, curou pessoas, expulsou demônios, ressuscitou outras pessoas, ensinou o povo, consolou aflitos, trouxe esperança a desesperançados e até valor a pessoas marginalizadas. Mas o grande serviço, o ápice, o ato servil pelo qual Jesus é chamado pelo próprio Deus, através de Isaías, de o meu servo, foi dar a sua vida. É o que disse Isaías 52 e 53, é disso que trata. O servo do Senhor, o servo sofredor, dando a sua vida. Aliás, o próprio Jesus vai fazer coro com isso, quando ele diz que, abre aspas, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Portanto, a morte de Cristo é o seu maior ato servil, é o ápice do seu serviço a Deus e aos seus irmãos. Diante disso, então, e diante do texto que diz que nós devemos servir tal como o Filho do Homem, começam a surgir desafios, começam a surgir perguntas, começam a surgir oportunidades para cada um de nós. O João do texto, o João que queria se sentar ao lado de Jesus, ele foi impactado pelas palavras e pelo exemplo de Cristo. E depois, tendo aprendido a lição, ele escreve em 1 João 3,16, bem fácil, né? João 3,16, aquele versículo tão conhecido. E 1 João 3,16, o outro lado da mesma moeda. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. 1 João 3,16, abre aspas, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Esse é o chamado de Deus, esse é o exemplo de Cristo, que Cristo quer que sigamos. Você quer encontrar o propósito central, ou pelo menos um propósito essencial de Deus para a sua vida?
seja servo, como nosso Senhor, a quem devemos nos conformar, foi servo. E o dar a vida, aqui no caso de Jesus, foi na mais absoluta literalidade. Jesus serviu a Deus dando a sua vida em todos os aspectos que essa palavra pode ser entendida, né? Podemos dizer que ele serviu a Deus, dando a sua vida, na vida e na morte. Na sua vida ele serviu dando-a a Deus quando ele é obediente, quando ele ensina, quando ele ama, quando ele consola, quando ele exorta, quando ele glorifica, quando ele tem um relacionamento de comunhão com o Pai, quando ele ajuda os filhos de Deus. Todo um dar a Deus a vida durante a vida. Mas Jesus especificamente também deu a Deus a sua vida no sentido da sua morte, dando a sua morte. Talvez nós, na nossa realidade, no nosso século, no nosso país, nenhum de nós talvez sejamos chamados a dar a nossa vida a Deus no sentido de termos que morrer por Deus. Eu pessoalmente, no meu convívio, eu não conheço ninguém que foi morto como Jesus foi por amar a Deus. Mas nós temos a oportunidade diariamente, constantemente, de darmos a nossa vida a Deus. Não através da morte, mas através da nossa vida. Através de como vivemos, através das coisas que fazemos. Aliás, eu li 1 João 3,16, né? Que assim como Jesus deu a sua vida, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E sabe o que João vai dizer no versículo seguinte? 1 João 3,17, ele vai falar daquele que vê seu irmão passando necessidade e fecha os seus olhos. Então, dar a vida por amor aos irmãos pode significar, se Deus assim um dia lhe aprover na sua vontade, que um dia você tenha que dar a sua vida, encarar a morte por amor a Cristo ou ao seu irmão, tá? Talvez isso aconteça, mas com certeza, dia a dia, desde quando você abre os seus olhos de manhã, tá? Nós temos desafios e oportunidade de darmos a nossa vida a Deus, em vida, no dia a dia. Esse é o nosso chamado. E isso, meus irmãos, é algo que me causa muito temor. Eu vou dizer para os irmãos que às vezes me chega a me assustar. Porque, não quero adiantar, nós vamos chegar lá, alguém vai dar esse estudo. Mas se nós olharmos para Mateus, quando Jesus vai falar sobre o julgamento final, Jesus vai usar um critério de seleção, ou vai chamar para testemunhar no banco das testemunhas as nossas obras. E a partir delas, ele vai dizer para alguns: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E para outros: vinde, benditos de meu Pai. E quais são essas obras que estão ali? Dar um copo d'água, dar pão a quem tem fome, visitar alguém que está preso, alguém que estava doente. E nós sabemos, meus irmãos, eu não vou aprofundar nisso, ninguém será salvo por dar copo d'água, por dar pão, por visitar, por qualquer obra que nós fizermos. Nós sabemos e se você não sabe, eu volto a falar, somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas essa fé que salva, e Tiago vai nos dizer isso com muita clareza, ela produz evidências, e Jesus no dia final, no julgamento final, ele chama as nossas obras: sentem aqui no banco e testemunhem quem foi cada um dos meus filhos. Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive nu e você só virou os olhos, o rosto. Estava preso, estava enfermo e não fostes me visitar. E Jesus vai dizer: olha, quem age assim, eu nunca conheci, nunca me conheceu, nunca foi nova criatura, porque aqueles que são nascidos de novo, recebem o caráter e a natureza de Deus, e são trabalhados para serem transformados à imagem de Cristo, que é o servo. Aí para os outros, ele olha e fala assim: você conhece os 5 pontos do calvinismo? Não,
Não é isso que Jesus fala. Jesus fala, olha, e vocês deram água para quem tinha sede, pão para quem tinha fome, vestiram o nu, visitaram o doente, visitaram o preso. Mas Senhor, na verdade Jesus fala, vocês fizeram isso para mim. Mas Senhor, eu nunca te vi nessa situação, nunca fiz nada para você, Jesus. Vocês fizeram sim, quando vocês fizeram para cada um desses pequeninos. Portanto, meus irmãos, eu gostaria que cada um de nós saíssemos aqui com um peso muito grande. Porque não é um peso colocado por mim, não é um peso colocado pelo meu exemplo, esse peso está sobre a minha cabeça. Eu sei que todos nós temos muito, mas absolutamente muito, para caminhar na conformação com o nosso Senhor, o servo sofredor. Que o Senhor trabalhe a sua palavra no nosso coração, no meu coração, no coração de cada um de nós, para que esse espírito de servo, de desejo de servir, de desejo de dedicar os seus dons, os seus talentos, o seu tempo, a sua vida, as suas habilidades, o seu dinheiro, o seu cuidado, enfim, desde as coisas mais simples como dar um copo d'água, até as mais complexas que o Senhor colocar na sua mão, desejo de servir. E Jesus então encerra falando do resultado da sua ação. Da sua ação magna, da sua ação suprema, da obra-prima do seu servir. Ele nos diz que como resultado da sua morte, da sua entrega voluntária, que muitos seriam resgatados. Eu dou a minha vida voluntariamente pelo resgate de muitos. E o resgate, nós já vimos isso domingo passado, quando o presbítero Márcio falou na ceia, o resgate era o preço que era pago pela liberdade do escravo. Essa é um resumo, né, do que significava. Portanto, o sangue de Jesus, derramado voluntariamente naquela cruz, ele é o preço do meu resgate, ele é o preço do seu resgate. Paulo escreveu, 1 Coríntios 6:20, fostes comprados por preço. E Pedro então complementa, e não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, aqui a mesma palavra, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem mácula, sem defeito, o sangue de Cristo. Havia uma dívida, havia um escrito, havia uma nota promissória decorrente dos nossos pecados, que custaria a nossa vida, pois a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. E o pagamento dessa dívida exigia o derramamento de sangue, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. E o sangue de Jesus então foi derramado para pagar esse preço, o preço do resgate. Mas o resgate foi pago a quem? Eu preciso acrescentar isso. Orígenes, lá no primeiro século, um dos estudiosos da palavra do começo, defendia que tinha sido pago ao diabo. E isso durante muito tempo, e muitas pessoas pensaram assim, e talvez ainda alguns pensem, talvez alguém aqui dentro pense assim. Mas não. O resgate nunca foi pago ao diabo. O credor dessa dívida era Deus, sempre foi Deus. O pecado, que é a dívida de cada um de nós, a dívida que tínhamos, é contra Deus. A nota promissória, conforme diz Paulo, continha os mandamentos, as ordenanças que nós não cumprimos. A nossa dívida era com o Senhor. E cada pecado aumentava o nosso saldo devedor, que somente poderia ser pago com a nossa condenação à morte eterna. Mas a nota promissória foi paga por Cristo ao Pai, e quitada, foi cravada na cruz. Um carimbo de pago foi colocado, carimbo não com tinta, mas com o sangue de Cristo. A justiça de Deus foi satisfeita. Deus em Cristo foi ao mesmo tempo justo e justificador. A dívida não foi perdoada, a dívida foi paga. Quem é perdoado são os devedores, porque a dívida foi paga. Tetelestai, bradou o nosso Senhor Jesus. Está pago, está consumado. E o resgate então foi pago.
o resgate de muitos, conforme diz o nosso texto. Não foi o resgate de todos, mas também não foi de poucos. O resgate de muitos. E assim, meus irmãos, foi cumprido o que foi profetizado por Isaías 700 anos antes, quando ele fala do servo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, mais do que uma permissão, mais do que um plano, um prazer em Deus ver o seu filho moído por nós, fazendo enfermar. Quando der ele, Jesus deu a sua vida, a sua alma, como oferta pelo pecado, o resgate. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor, sempre a vontade do Senhor, boa, perfeita, agradável, irresistível, que nem ninguém no céu, na terra, no inferno pode resistir à vontade de Deus. A vontade do Senhor prosperará no passado, no presente e no futuro. E ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, escarnecido, cuspido, açoitado, injustiçado, traído, entregue à morte, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, a dívida está quitada, porque as iniquidades deles levará sobre si. E ainda, mesmo Isaías, 700 dias antes, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Que nos lembremos, meus queridos irmãos, sempre que o nosso Senhor Jesus é o Deus glorioso, que esvaziando-se, se fez servo para nos salvar através da sua morte. Foi Ele, através do seu sangue, que pagou o preço dos nossos pecados. E então, e é o que nos diz aqui nesse último texto, cumprida a sua missão, este servo sofredor foi elevado, exaltado, glorificado, retornou à posição que um dia ele deixou ao esvaziar-se, e reina como sempre reinou, soberanamente. E que tenhamos, cada um de nós, meus irmãos, firme em nossas mentes e corações, que o Senhor nos chama e nos capacita para seguirmos o seu exemplo, nos conformando assim à sua imagem. Servos de Cristo. Amém? Amado Senhor, quem é digno, Senhor, de olhar para esse texto e dizer, como disseram aqueles dois irmãos, eu posso, eu farei, mas não é confiados na nossa capacidade, não é confiados na nossa habilidade, não é confiado em nada que porventura possa ser encontrado em nós, que nós queremos que o Senhor venha em nosso socorro nessa manhã. E primeiramente mude a nossa mente, Senhor, para que nós entendamos qual é o padrão do Teu reino, qual é o nosso chamado em Cristo, o que significa a Tua boa, perfeita e agradável vontade a cada um de nós. Teu Espírito Santo transforme em vida essa palavra que foi pregada. E que Ele, o Teu Espírito Santo, poder de Deus, a pessoa da Trindade, vida em nós, venha nos capacitar, nos mover, nos incomodar e nos levar, Senhor, a nos conformarmos à imagem do Teu Filho amado, o servo, o sofredor, que tanto nos amou. E a Ti mesmo, por amor ao Senhor e por amor a nós, se entregou. É o que clamamos, Senhor, confiados no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.